Vou fazer os exercícios da revisão 1 e 3 e por último 2 de forma modificada, para vocês verem umas coisas interessantíssimas que a matemática pode fazer com a gente. Ó, isso, não querem que eu faça para vocês? Não, bora lá, né? Se é a prova, a gente faz até ela, mas você fica vendo. Ó, sim, muito parecido com a prova. Por direito. Bom, vamos lá, o exercício 1 então seria uma escada, né? Você tem uma escada, vamos baixar um pouquinho aqui. Aí, você tem uma escada onde você tem o chão aqui e tal, aí você quer subir com a escada aqui. Parece que tem 8 degraus, mas nesse caso a escada tem vários degraus, aí você sobe aqui, certo? Nem vou desenhar os degrauzinhos aqui que tem vários. O que ele explica é que essa escada daqui para cá mede 2 metros esse vão inclinado e que essa escada também tem inclinação de 30 graus. Pergunta qual é a altura de se cada degrau tem 20 centímetros, quantos degraus nós temos? Então cada degrau tem 20 centímetros. Pronto, você pode desenhar o seu esqueminha aí para entender, ó. 20 centímetros, 20 centímetros e assim por diante. Quantos degraus nós temos, né? Quantos degraus? Essa é a pergunta. Parece 200 metros ali. 200 metros, tá. 20 centímetros. Ok, pessoal. Quantos degraus nós temos? Está escrito lá em cima com hashtag D. Essa é a ideia. Gurizada da conversa da sessão. Olha só. Então, o que acontece aqui? Eu tenho, se eu pensar em altura de degraus, se eu for somar várias alturas de degraus, eu tenho uma altura só. Vou chamar de A aqui. E uma altura, vocês são de informática, mas em edificações a altura, por definição, é perpendicular ao chão. E perpendicular a 90 graus. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. E é um caso clássico de trigonometria no triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Trigonometria. Ontem até mandei um videozinho, quem gosta de ver o WhatsApp e acha importante, sempre está atento, fazer, não só no Moodle, mas no WhatsApp. A trigonometria é útil para medir coisas grandes em relação a pequenas, porque as relações são as mesmas. Então olha só, num triângulo retângulo a gente lembra que, presta atenção, em relação ao ângulo reto, tem um outro ângulo aqui, esses dois lados que formam 90 graus se chamam cateto, não tem muito. Ah, da onde saiu isso? O nome que eles deram. A parte mais simples da trigonometria é ter que entender isso aqui. Não precisa nem decorar, porque a prova é com consulta, né? Então são os dois catetos. E esse outro lado que a gente chama de hipotenusa. Aí, se você tem um ângulo, tem 3 ângulos aqui, mas vamos supor que eu estou trabalhando com este ângulo. Você fixando um ângulo, você tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. O que é cateto? São os lados. O que é o oposto? Está do outro lado. Então esse é o cateto oposto ao ângulo alfa, no caso. É o cateto adjacente ao ângulo alfa. Se o ângulo fosse esse aqui, eu ia falar desse cateto oposto, e esse aqui seria adjacente. Mas sempre em relação ao ângulo alfa. Ok? Vamos lá então. Aí eu tenho as 3 medidas só que à toa. Quais as medidas? Só que à toa. Que são quais medidas? A chamada seno do alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. É só dividir esse ladinho por esse. É divisão mesmo. Por que isso é interessante? Porque se o triângulo fosse enorme, também ia dar o mesmo valor. Mas esse tamanho é enorme, mas esse aqui vai ser maior proporcionalmente. É a mesma brincadeira do círculo, né? Não importa o tamanho do círculo, a divisão entre o diâmetro e o raio, entre a circunferência e o diâmetro, é sempre em π. Aqui na trigonometria também, dado um triângulo, se o ângulo dele é o mesmo, não importa se é daqui até o Sol, até uma estrela, ou se é um triângulo de papel, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa é sempre o mesmo valor, se o ângulo for o mesmo. Já o cosseno do ângulo alfa, né, é o cateto adjacente dividido por hipotenusa. É outra medida importante que vai me ajudar a calcular um monte de coisa. E finalmente o TOA, que quer dizer a tangente do ângulo. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
É sempre divisõezinhas que lembram aquelas brincadeiras de razão e proporção. Ok? Aí, mais do que isso, para alguns anos a gente tem tabelinhas. Aqui eu não vou usar tabela, porque na prova, as questões 1 e 3, aliás, quase a prova toda, por isso eu pode usar a calculadora, até do celular se for o caso, não tem problema. Vocês podem usar a calculadora, porque na prova esses ângulos que eu vou passar na questão 1 e na questão 3, geralmente são ângulos que não vão estar na tabela. Então você pode usar na calculadora. Aí vocês podem bater na calculadora esse valorzinho aqui, tá vendo? Olha só que interessante. A calculadora é muito longa assim. Não, essa aqui é muito simples, inclusive. Cadê a calculadora? Tá aqui. Você abre ela. Certo? Tudo bem que esse valor aí, esse valor tem tabelado, professor, mas como na prova a questão vai ser com valores mais livres, né? Então eu pego aqui e aperto qual valor que eu vou usar aqui. Não sei. Peraí, eu quero achar esse cara aqui, ó, no exercício. Então no caso do nosso exercício, olha só o que nós temos. Nós temos 30 graus. Quero descobrir esse lado aqui, que é a altura da escada, e eu tenho esse lado aqui. Vamos identificar quem é quem? Olhando para o meu gabarito, esses dois lados que formam 90 graus são catetos. E esse lado aqui é o cateto oposto ou adjacente ao ângulo de 30? Oposto. Ao mesmo tempo que esse lado inclinado aqui, oposto ao ângulo reto, é a minha hipotenusa. E o que usa cateto oposto e hipotenusa? Meu seno de 30 graus. Então, meu seno de 30 graus é cateto oposto, que é a minha altura, dividido pela minha hipotenusa, que vale 2 metros. Agora, se eu for na minha calculadora, serve os gabaritos de seno, cosseno e tangente, assim que é para isso que serve o π também como gabarito, eu bato aqui seno de 30 na calculadora. Tá? Aqui seno, aí digito 30, lógico que minha calculadora tem que estar em graus, esse Dzinho aqui em cima indica isso. Quer ver? Tem um esquema aqui, ó, que eu posso pôr a tela até 2 vezes maior. Aí, pronto. Sendo de 30 em graus, degree. Em inglês, degree é graus. Na próxima matéria, depois da prova, que o mais importante não são provas e nem notas, e sim o aprendizado. Mesmo que a gente não possa fazer prova, mas depois disso a gente vai ver mais coisinhas. Vamos ver outras unidades de medida. Seno de 30 igual a meio, 0,5. Então, beleza. A sobre 2 igual a 0,5. E aí, como é que eu resolvo essa equação? O 2 está dividindo, eu passo multiplicando, ou como eu gosto de ensinar para meus futuros engenheiros e engenheiras, a maioria de vocês talvez seja, eu gosto de multiplicar a equação. Por que eu gosto de multiplicar a equação inteira? Porque eu gosto de passar para lá e para cá não existe, é só um dispositivo prático, tá bom? Passar para lá e para cá numa equação não existe. O que existe é equilibrar equações, nem na química. O que eu faço na química de um lado tem que fazer do outro também com os elementos. Aqui é a mesma coisa. Tudo que eu faço numa equação, eu faço dos dois lados. Então, se eu tenho que eliminar essa divisão por 2, eu multiplico por 2. E aí sim, A dividido por 2 vezes 2 é igual a meio vezes 2. E é lógico que eu fiz isso para cancelar aqui, né? Então, eu vou ficar com A igual a meio vezes 2, que dá 1. Que é igual a 1 metro. É só multiplicar os 2 por 2, então. Vou passar o 2 multiplicando. Mas é sempre o 2? Sempre, por exemplo, tem um número aqui atrapalhando, não tem? Sim. Eu tenho que fazer o contrário dele. Se tivesse A vezes 0,85, eu tinha que dividir todo mundo por 0,85 para eliminar. É a lei do cancelamento e a regra da balança. Para eliminar, sim. Lei do cancelamento é aplicar a operação inversa. Sim. E a regra da balança é fazer dos dois lados. É isso. Isso. Por que eu faço assim? Porque aqui parece mais fácil passar o 2 multiplicando. Mas se tivesse um menos 4A igual a menos 38. Não, mas você vai dar um resultado dele. Exatamente. Bom, aí acabou o exercício? Não, porque o exercício pede quantos degraus aproximadamente, porque nem sempre vai dar exato, na prova talvez não dê exato. Quantos degraus aproximadamente devem ser construídos? Aqui está escrito só exatamente quantos degraus devem ser construídos. Ora, você é um engenheiro. Sim. Quantidade de degraus é igual à altura total dividido pelo tamanho de cada degrau, que é 20 centímetros. Aí o cara vai fazer a conta, vai ficar 1 metro por 20 centímetros. Aí eu falo, ai meu Deus do céu, como vai ser? Vai ser 0,05 metros? Você pode transformar metros em centímetros, né? Melhor, não é isso? Olha lá, multipliquei 1 metro por 100, não é isso?
E aí 100 por 20, corta centímetro por centímetro, vai ficar quanto? 5 degraus, é isso. Então esse primeiro exercício é isso. Exercício 3 é o seguinte. Aqui a gente vai usar a lei dos senos. Por quê? E olha só, interessante esse exercício. Presta bem atenção que a gente tem aqui. Isso é bem prático. Eu tenho então um teodolito, que é um instrumento que mede ângulos, tá? Ele só mede ângulos. Tá? Aí os engenheiros usam para fazer estrada. Principalmente essa estrada nova que vai daqui para Bonito, é cheia de pedra. Então os caras têm que medir de um lado para o outro, às vezes sem conseguir ter acesso direto. Então a gente tem que medir com o teodolito. Olha, a medida da distância de um ponto A, onde está o observador, a um ponto P inacessível. Então ele tem que medir essa distância de A até B, por exemplo, para fazer uma tirolesa, vamos dizer, um parque aquático, bonito, por exemplo. Isso acontece bastante, os engenheiros desse tipo de construção. Aí eles vivem usando teodolito, que é o ponto onde se localiza uma árvore do outro lado de um rio, na figura 1. O observador se move até B. Então ele não precisa ir do outro lado, ele só constrói, olha que interessante, ele está construindo o que aqui? Um triângulo. Ele se move até B, onde também vê a árvore representada pelo ponto B. Olha que legal, ele não sabe essa distância até aqui. Também não vai saber a distância do B até a árvore. Só que ele consegue medir a distância de A até B. E sabe o que mais que ele consegue medir? Com o teodolito ele consegue fazer esse traço aqui e medir este ângulo aqui, ó, em A. E também consegue medir esse ângulo em B. Então ele tem dois ângulos e um lado do triângulo. Legal, né? Olha lá. O observador se move de A para B, onde vê a árvore representada pelo ponto P. Calcule a distância entre A e B, que é o que a gente quer, né? Essa distância para fazer os cálculos de corda, madeiramento, esforço, para poder fazer a tirolesa. Sabendo que o triângulo ABP, o ângulo do vértice A é 108 graus, o ângulo do vértice B é 50 graus, a distância entre A e B é de 3 km. Vamos lá então fazer esse exercício prático? Vamos. Olha só. Na pratinha. Dois pontos onde não conseguia medir a distância entre eles porque tem um rio no meio, complicado. Mas ele tem instrumentos que medem ângulos, que é o chamado teodolito. Aí ele fala, eu não consigo medir essa distância que eu quero medir aqui, então essa distância mede X. Só que é o seguinte, ele consegue andar daqui para cá, na margem do rio. E aqui ele consegue medir a distância, 3 km. Aí com o teodolito ele consegue também, lógico, né, pensar nessa linha imaginária, tudo imaginário aqui. Só que ele consegue com o teodolito medir esses ângulos. Esse ângulo aqui no vértice A, tá entendendo como é que foi feito o exercício, como é que eu estou desenhando, né? Na hora de fazer a prova. O vértice A, cadê aqui o ângulo em A? É 108 graus. Cadê a caneta? Meu Deus, é muito assim. 108 graus aqui, ó. O vértice A é 108. Então aqui é 108 graus. Beleza. Aí o vértice B é 50 graus. Aqui 50 graus. E a distância de A para B é 3 km. Pronto. Com isso aqui eu consigo calcular o X? Sim. Com qual lei? Lei dos senos. Dá para fazer pela lei dos cossenos? Eu acho que não, porque a gente não tem 3 lados, né? Não tem 2 lados. É a lei dos senos aqui. Como é que eu sei que é a lei dos senos? Porque eu tenho 2 ângulos e 2 lados. E os lados opostos. Aí eu posso fazer uma regrinha de 3. Tá? Por isso que eu sei que é a lei dos senos e não dos cossenos. Mas de qualquer maneira a gente está aprendendo aqui, não desafiando só, né? Vamos lá então. Então eu posso usar a lei dos senos. Então exercício 3, né? Lei dos senos. Por que lei dos senos? Eu não vou escrever aqui, mas já ficou comentado. Lei dos senos porque eu tenho só um lado informado, quero saber um segundo lado, mas eu tenho os ângulos opostos, olha lá. Tenho os ângulos opostos a esse lado. Ah, professor, eu não tenho um ângulo oposto a esse lado. Será que não? Eu quero saber o ângulo oposto a esse lado, porque ó, pela lei dos senos, eu tenho que saber x sobre seno de 50 graus, todo mundo concorda que é isso? É igual a 3 sobre seno do ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto a 3 km aí, gente? O senhor falou que pode usar a lei dos senos. A lei dos senos é x sobre seno do ângulo oposto. Qual que é o ângulo oposto a x? É o 50.
O 108 é oposto a quem? Não sei, nem quero saber também, não importa. E o 3 é oposto a quem? Não é difícil saber. Para qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos é? 180. Isso, a soma dos ângulos do triângulo é? A soma é 180 graus. Então esse ângulo já tem, ó. Então a dica desse exercício é lei dos senos e depois eu quero saber o ângulo oposto desse lado para aplicar a lei dos senos. E como é que eu sei esse ângulo? A soma dos ângulos é 180. Então esse ângulo aqui vale quanto? 180 menos 108 menos 50. Vou fazer parte por parte da conta. 180 menos 108 dá quanto? Dá 72. 72 menos 50. 22 graus, é isso? É, professor. Então, x sobre seno de 50 graus é igual a 3 km sobre seno de 22 graus. Me preocupa esse silêncio. Vocês não entenderam o que eu fiz? É que fica melhor pra gravação. Ah, entendi. Mas olha só. Então, primeiro, eu tive que construir um triângulo. Eu tinha essa imagem só. O que o cara fez? Ele mesmo deu a dica no exercício, caminhou para cá para construir um triângulo e descobrir esses dois ângulos. Aí, ele usou a lei dos senos. X sobre seno do ângulo oposto é igual a 3 sobre seno do ângulo oposto. Só tem um detalhe, ele tem esse ângulo e só não tinha esse. Mas é muito fácil de resolver. A soma dos ângulos é 180 graus. Para descobrir esse ângulo, então, é só subtrair os outros dois. Já achei. E agora montei minha fórmula. X sobre seno de 50 é 3 sobre seno de 22 graus. Nenhum mistério quando a gente sabe que a trigonometria é mais fácil de trabalhar, ou com tabela também. Às vezes o cara se atrapalha tanto tentando colar que não precisa. Olha só. Vamos lá, seno de quanto? 50, né? Vamos lá, seno de 50 graus. Olha lá, 766. Vamos usar 3 casos. Então, x dividido por 0,766 igual a 3 km, não precisa nem por quilômetros, por seno de 22. Vamos lá, quanto que é seno de 22 graus? Vamos descobrir? Seno de 22 graus. 0,375, tá? Tem que arredondar. Se a casa depois do 4 é 6, se a casa fosse 0, 1, 2, 3, 4, você não faz nada. Só que a casa depois do 4 é 5, 6, 7, 8, 9, sobe uma casa. Arredondamento é assim que funciona. Se a casa depois do número que você quer arredondar for 0, 1, 2, 3, 4, você só corta. Só que a casa depois do que eu quero arredondar é 5, 6, 7, 8 ou 9. Aí eu subo uma unidade. Então, sendo de 22 graus, eu vou considerar 0,375. 0,375. E aí entra a matemática da coisa aqui, bem meticulosa. Multiplicar cruzado e fica x vezes 0,375 ou 0,375 vezes x igual a 3 vezes 0,766. Certo? E resolvendo essa conta, vou ficar com 0,375x igual a 3 vezes 0,766. 66? É. 3 vezes 0,766. Isso vai dar 2,298. Então isso aqui vai dar 2,298. Aí como é que eu faço isso tudo? Ou eu passo 0,375 dividindo, ou eu divido todo mundo por 0,375. Lembra desse caso onde estava aquela hora? Lembra aqui? Eu multipliquei. Cadê? Onde eu fiz? Aqui eu multipliquei todo mundo por 2 porque o A estava dividindo por 2. Aqui no caso o X está multiplicando por 0,375. Pela minha lei do cancelamento, eu tenho que dividir todo mundo por 0,375. Então divide todo mundo por 0,375. Aí eu venho para cá e então faço essa conta. Fica 0,375x multiplicando, dividido por 0,375, que é a ideia, né? Para cortar. Vem do cancelamento e regra da balança. Igual a 2,298 dividido por 0,375.
Dividir os dois lados, né? Por esse valor aqui. E aí é só dividir, a gente vai achar o valor do x, que parece que é bem maior que 3 km, né? Dividido então por 0,375. É isso? É 375 mesmo? 6,128. Então dá mais ou menos 6,128. Seria que é menos. Então essa é a resposta. A distância de A até B é mais ou menos 6 km. Lógico, você pode escrever x igual a mais ou menos 6 km na sua prova, desde que você mostre os cálculos, você chegou em 6,128. Não adianta você falar, ei, nós vamos analisar 3 triângulos. Eu, se fosse aluno, faria assim para vamos lá. Tudo que eu tenho nos triângulos é isso aqui, tá? E aqui. Isso, tem 3 triângulos aqui, nenhum deles está desenhado no ângulo reto, porque eu não posso afirmar que nenhum deles é reto, só que um dos 3 é um triângulo retângulo. Aí, com base em cálculos, a gente tem que descobrir qual que é o triângulo retângulo e descobrir o valor de x. Então vamos ver o que a gente quer nesse exercício, por isso que eu vou começar agora nessa aula e usar a aula todinha, a outra, para terminar esse exercício. É um exercício que consolida todo o nosso conhecimento em trigonometria, acho que em pouco tempo foi o melhor que a gente pôde fazer. Estou até fazendo um projetinho de todo semestre tem que fazer projeto no Instituto, e um dos projetos é esse, a gente consolidar um exercício bacana a partir de um problema em sala de aula. As aparências enganam. Logo abaixo temos 3 triângulos que parecem ser retângulos, mas só um deles é. Com a ajuda de cálculos como Pitágoras, lei dos senos, lei dos cossenos e os cálculos trigonométricos de seno, cosseno e tangente, mostra qual é o triângulo retângulo. Observação: para o triângulo retângulo não use calculadora, ou seja, você pode usar calculadora nessa questão, é para usar em alguns momentos. Só que para o triângulo retângulo não, porque a gente quer ver os cálculos algébricos. Entendeu? Não adianta você usar a calculadora e depois não saber transcrever os cálculos algébricos, porque a gente vai usar a tabela. Está vendo que os 3 ângulos são notáveis? Aqui eu quero que vocês pratiquem os ângulos notáveis. Use os valores da tabela de ângulos notáveis, mantém as raízes e racionalize os denominadores. Tipo, quando surgir x igual a 5 sobre raiz de 8. Tem que tirar essa raiz de 8 lá de baixo. Para os demais triângulos, determine os valores corretos de x pela lei dos cossenos. E depois que achar o valor de x, qual que é o formato desse triângulo? Tentamos achar pela lei dos senos, porque pela lei dos senos a gente acha os ângulos, né? Vamos fazer com calma, tá? Esse exercício vale 3 pontos na prova, metade da prova está aqui. Lógico, eu como um aluno esperto, eu faria primeiro o exercício 1 e o 3. Depois eu ia brincar com esse. Os primeiros para manter os pontos, 4 pontos da lista. Mais 3 pontos aqui, 7, mais a revisão que eu sou esperto, já tirei 8. Para tirar 10, para brincar com o professor e tal, vamos lá para o último. Mas se eu só quero tirar nota, não estou muito comprometido, não vou julgar, já está feito. Agora vamos aprender. É isso que eu quero de vocês, aprender. Ó, então vamos pensar, qual dos 3 triângulos é retângulo? Eu vou fazer um monte de cálculo? Não, cara, eu pensei o seguinte: de todos os cálculos que envolvem x, eu tenho que calcular um monte de x para comparar se eles dão igual ou diferente. Vocês lembram disso? Sim. Agora, tem um cálculo que eu fiz para todos os triângulos, que é óbvio, que vai mostrar se o triângulo é retângulo ou não. É o cálculo numérico de seno, cosseno ou tangente. E nesse caso aqui, qual que é o cálculo numérico que mostra de cara se o triângulo é retângulo ou não? É o cálculo que tem o ângulo, certo? O meu cateto oposto e minha hipotenusa, tá vendo? Os 3 triângulos não tem um ângulo, um lado oposto e um lado adjacente? E se for retângulo, eu tenho que supor que é um ângulo, um cateto oposto e uma hipotenusa. Então, para os 3 triângulos eu tenho o quê? O seno. Só vai ser retângulo aquele triângulo cujo seno tabelado é igual ao seno da figura. Entenderam? Então, eu vou escrever isso aqui, a dica. Ó. Dica, então. Dica. Para os 3 triângulos. Ó, para os 3 triângulos.
eu tenho um ângulo, seu lado oposto, vou escrever até o fim, porque senão não uso o lado oposto. Ó, para todos os triângulos eu tenho um ângulo, seu lado oposto, e um lado adjacente. Vamos notar isso de novo. Ó, eu estou escrevendo aqui, é o que está realmente desenhado aqui, para todos os triângulos. Para os três triângulos. Ali atrás do computador. Obrigado. Então, para os três triângulos eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo marcado, um lado oposto, que eu não vou chamar de cateto, porque eu não sei se os triângulos são retângulos, e um lado adjacente. Eu vou fechar aqui para terminar. Gente, eu não sei se é cateto ou não, certo? Então, supondo que são retângulos, supondo que são retângulos, olha só que legal. Supondo que são retângulos, se a gente supor que eles são retângulos, o lado 2 se torna o quê? Em relação ao 30, 45 e 60. Ó, se eles são retângulos aqui, vamos supor que eles são retângulos aqui. Vamos supor. Esse lado 2 em relação ao 45 é cateto oposto, adjacente ou hipotenusa? Acabamos de ver esse desenho. Vamos supor que esses três triângulos são retângulos. Supondo que os três triângulos são retângulos. Esse lado 2 se torna um cateto ou uma hipotenusa? Em relação ao ângulo. Esse lado que mede 2 é um cateto ou uma hipotenusa? Oposto ou adjacente? Oposto, está do outro lado. Então, supondo que são retângulos, o lado 2. Então, supondo que são retângulos, o lado 2 é um cateto oposto. Então, o lado 2 é um cateto oposto. Entenderam? Os três triângulos, se forem retângulos, o lado 2 é um cateto oposto. E o raiz de 8 é o quê? Se for triângulo retângulo, pessoal, é uma hipotenusa, exatamente. Se forem triângulos retângulos, o lado 2 é sempre um cateto oposto. E o raiz de 8 é sempre uma hipotenusa. Se forem retângulos, então a gente está supondo. Então, beleza. Olha só. Então, qual medida trigonométrica que, em vez de eu fazer um monte de cálculo para cada triângulo, qual medida trigonométrica que me ajuda a encontrar rapidamente se esses triângulos são retângulos ou não? As medidas que eu já tenho numéricas. Quais medidas que eu já tenho numéricas aí? Supondo que são retângulos, quais medidas que eu tenho? 2 e raiz de 8, que são considerados o quê? Cateto oposto e... Cateto oposto e hipotenusa usa qual medida trigonométrica? Seno. Exatamente. Seno. Então, olha só. Então aqui, quando eu falo assim... Certo? Então, quando eu tenho isso aqui... Falo, com a ajuda de cálculos, vocês não precisam fazer todos os cálculos para todos os triângulos, mas é importante fazer até você descobrir, né? Mas eu estou dando a dica para vocês, se vocês forem espertos, que em vez de você fazer 6 cálculos para todos os triângulos, descobrir, esse aqui o X deu igual em todos, esse aqui o X deu diferente. Só um cálculo já vai mostrar para vocês qual triângulo que é retângulo ou não. Qual o cálculo? Do seno. Seno. Vamos lá então? Agora sim, como são ângulos notáveis, vou fazer aquela tabelinha, né? 30, 45 e 60 graus. E seno, cosseno, tangente. Agora sim a tabelinha é importante, que eu pedi para usar valores algébricos, que é para praticar a velha igual álgebra do Enem, que é isso que vai pegar vocês
Não adianta eu passar a mão em vocês aqui na cabecinha e chegar no Enem e vocês se ferrarem, né? Então tem que praticar tudo. Conhecimento de calculadora, conhecimento da vida. Agora vamos calcular para os 3 triângulos. Qual triângulo é retângulo? Aquele que o seno da figura bater com o seno da tabela. Entenderam? Só onde a matemática é verdadeira que o desenho é correto. É isso. Vamos lá então? Primeiro triângulo. Vou chamar de triângulo 1, 2 e 3. Pode ser? Ó, triângulo 1, romano, 2 romano, 3 romano. Pronto, o triângulo 1. Vamos lá, qual que é o ângulo que está desenhado lá no triângulo 1? 30. Está seno de 30 pelo desenho da quanto? Cateto oposto vale quanto? 2. E a hipotenusa? Raiz quadrada de 8. Mas na tabela, quanto que vale o seno de 30? Meio. Tá. Tá vendo? Não tem X aqui. Então só tem número. Aí fica mais fácil ver se isso aqui bate ou não. Se é verdadeiro ou falso. Fazer conta. Não multiplicar cruzado. Se não for fácil de ver aqui, multiplica cruzado. 2 vezes 2, 4. Uma vez raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 8. É verdade que 4 é igual a raiz quadrada de 8? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Raiz quadrada de 8 é 2,83. Então isso é falso. Então o triângulo 1 é retângulo ou não é retângulo? É falso. Não é retângulo. Então esse triângulo não é retângulo. Triângulo é um triângulo. Pode até ser um triângulo, mas retângulo não é. Triângulo 2. Seno de 45 graus. Né? Seno de 45. Seno de 45. Gente, querem que eu intervalo? Termina, rapidão. Quer que termine aqui? Então tá. não precisa de Seno de 45. Seno de 45 graus, mesma coisa, ó. Pelo desenho é o mesmo triângulo, só mudou o ângulo. 2 sobre raiz de 8. E seno de 45 graus na tabela é raiz de 2 sobre 2. Vamos lá, multiplicar cruzado? Ver se isso é verdadeiro ou falso? Tem que fazer a conta, tá? Às vezes você fala, não, é falso que é diferente os números. Não, com raiz tem que tomar cuidado. Ó, 2 vezes 2, 4. E raiz de 8 vezes raiz de 2, conserva a raiz, multiplica os numerozinhos. 8 vezes 2. Então 4 igual a raiz quadrada de 16. Quanto que é raiz quadrada de 16, hein? Verdadeiro ou falso? Falei que era esse cara? Falei. Então provavelmente o triângulo retângulo é esse aqui, né? É esse cara mesmo. E só para conferir, depois vocês saem para o intervalo, a gente continua o exercício a partir daqui. O 3 é a mesma coisa, ó. Seno de 60 graus, no desenho é 2 sobre raiz de 8, cateto oposto sobre hipotenusa. Mas na tabela, raiz de 3 sobre 2. Aí se você for multiplicar cruzado, vou ficar com 4, igual a raiz quadrada de 24. Pode ter certeza que isso é falso. Então, dos 3 triângulos, qual é o retângulo? É o que tem ângulos 45 graus. Aí sim, a partir do retângulo, né? Vamos lá então continuando. E descobrimos que o triângulo retângulo é o triângulo 2. Por quê? É o único que tem, vamos de novo. É o único que tem o formato, né? As medidas que, se eu considerar esse ângulo de 45 graus, esse lado como um cateto oposto, esse lado como hipotenusa, bate exatamente as medidas trigonométricas de seno de 45 com as medidas do triângulo, ou seja, essas medidas geométricas batem com a medida de um triângulo que tem 90 graus nesse ângulo aqui, ok? Já que os outros triângulos não batem. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses triângulos não são retângulos, o que não quer dizer que não sejam triângulos, ou pode ser que também não sejam triângulos. É o que você vai descobrir. Mas de retângulo só tem o triângulo 2. O que eu faria agora? Eu ia partir cegamente para fazer todos esses 6 cálculos dos 3 triângulos? Não. Eu partiria para fazer esses cálculos para o triângulo retângulo. Então, para o triângulo retângulo, não use calculadora. Somente cálculos algébricos. Use a tabela, blá blá blá, e faça esses 6 cálculos. Então, vamos lá. Para o triângulo 2. Ó, triângulo 2, que é um triângulo retângulo.
Partir para todos os cálculos. 45 graus, 2, raiz de 8, x. E quais são os cálculos que ele pede para fazer? Pitágoras, lei dos senos, lei dos cossenos, seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Então, por Pitágoras primeiro. Pitágoras, o que é a lei de Pitágoras? O teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado. Raiz cancela com o quadrado. Então, fica x ao quadrado mais 4 igual a 8. Como é que eu faço aqui? Como eu falei, eu posso passar o 4 subtraindo ou aquela regra da balança, lei do cancelamento. Se o 4 está me atrapalhando somando, é só diminuir 4 dos dois lados. X ao quadrado mais 4 menos 4 é igual a 8 menos 4. Lógico que esse 4 corta com esse, o objetivo era esse mesmo. Fica x ao quadrado que é igual a 8 menos 4, que dá 4. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo um quadrado tirando a raiz quadrada. Então eu tiro a raiz quadrada dos dois lados. É aquela lei de cancelamento e regra da balança. Então raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4. Quarto quadrado com raiz quadrada, x igual a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, supondo que o triângulo é retângulo, e parece que é mesmo, porque a medida trigonométrica bateu com o desenho, matemática mostrando que é correto, então esse x vale 2. Então, parece que é correto, sabe por quê? A tangente de 45 vale quanto? 1. Vamos pensar matematicamente em vez de só calcular. A tangente de 45 não vale 1? Vale. O que é tangente? Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Ora, se uma proporção vale 1, quer dizer que o cateto oposto é igual ao cateto adjacente, né? Então, parece que é verdadeiro mesmo. Esse lado dividido por esse, no triângulo retângulo cujo ângulo oposto é 45 graus aqui, parece que esse lado tem que ser igual a esse. Então, x igual a 2, parece que está certo. Vamos usar outros cálculos para confirmar que nosso triângulo é retângulo mesmo? Então parece que esse x igual a 2. Ok, vamos lá então. Quais outros cálculos que ele recomenda? Lei dos senos e lei dos cossenos. Qual a lei dos senos e qual a lei dos cossenos? Olha, vamos aqui. Se aqui tem 45, aqui não precisa fazer muita conta, né? 45 aqui, 90 aqui. Quanto sobra para cá? Mais 45, para dar 180. Então, esse ângulo também é 45. Esse lado não mede 2? Mede. E aqui mede x. Pela lei dos senos, 2 sobre seno do ângulo oposto é igual a x sobre seno do ângulo oposto. Só que aqui tem o seguinte, ó, o ângulo não é o mesmo? O ângulo é o mesmo, né? Cancela, fica o quê? X igual a 2. O que isso indica? X igual a 2, x igual a 2. Quer dizer que parece que é o mesmo triângulo retângulo, né? Isso, muito bem. E agora vamos usar outros cálculos? Vamos, qual? Então, pela lei dos cossenos, eu tenho que fazer esse desenho aqui, ó. X, raiz de 8, 45 graus, e aqui 2, não é isso? Ok. Como é que eu faço a lei dos cossenos aqui? É sempre o lado oposto ao quadrado, é igual ao quadrado dos dois lados somados e tal. Vamos começar do outro lado, ó. A soma dos dois lados, ó, lei dos cossenos. A soma dos dois lados ao quadrado, menos os dois lados multiplicados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, é igual ao quadrado do lado oposto. Essa é a fórmula, tá bom? De novo, a fórmula da lei dos cossenos é: dado 3 lados de um triângulo, eu já descobri um dos lados, eu tenho um ângulo entre esses lados. Então eu tenho que a soma dos quadrados desses dois lados, menos 2 vezes a multiplicação desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles, é igual ao quadrado do lado oposto. Essa é a fórmula da lei dos cossenos. Ok? Por que o senhor fez primeiro o lado oposto igual? Para ficar o x do lado esquerdo. Só uma questão de logística. Vamos fazer conta? Vamos. Equação de segundo grau. Não tem problema, gente. Vocês já aprenderam isso. Pensou? O que adianta você ficar na escola? Você chega no Enem? Não vou fazer.
E misturou tudo. Não, por favor, né? Corta isso, corta com isso. Né? Vamos fazer conta? Vamos. Que conta? Várias contas. Cosseno de 45. Quadrada de 2 dividido por 2. Parece que é difícil, mas vai simplificando a coisa. Ó, vai simplificando. É ao contrário, parece que a matemática quer te confundir. É ao contrário, os problemas querem confundir. A matemática vai simplificando. Ó, x ao quadrado mais raiz quadrada de 8 ao quadrado fica 8. Aqui, vamos multiplicar? 2 vezes raiz de 8 vezes raiz de 2 dividido por 2. Esse 2 que multiplica, corta com 2 que está dividindo. Concorda? É isso. Aí vai ficar raiz de 8 vezes raiz de 2. Ó, x ao quadrado mais 8. Raiz de 8 vezes raiz de 2. Raiz de 16. Vezes x. Igual a 4. Aí, tá ficando fácil o negócio, hein? Aí vai ficar x ao quadrado mais 8 mais raiz quadrada de 16, 4. 4x igual a 4. Bem, a equação do segundo grau eu tenho que arrumar. Como que eu arrumo isso? Ponho esse 4 do outro lado, subtraindo, eu tiro menos 4 dos dois lados, dá na mesma. E vamos arrumar a equação. Vou ficar com x ao quadrado. Esse 4x eu ponho antes, né, para ficar mais bonitinho. E esse 8 menos 4 dá 4. Igual a 0. Vamos resolver o básico. Não tem problema. A igual a 1. Lembre-se, é tudo que estava vendo x aqui. 1. B igual a 4. C igual a 4. Fazer o básico. Como que a gente faz o básico? Calcula o tal de delta. Delta, como a prova é com consulta, com gabarito, cheio de coisas que eu já passei tudo. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Que é igual? B ao quadrado é 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a que vale 1, o c vale 4. Dá 16 menos 16 que dá 0. Nossa, cara. Eu até me arrependo de fazer um exercício fácil para você. Ó, 0. Delta dá 0. Então, raiz quadrada de delta é 0. E eu tenho, então, que o meu x1 é igual ao meu x2, ou seja, só um valor de x que vale aqui, que é um triângulo retângulo, né? Que é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, menos b é menos 4. Menos 4, é isso? Peraí, quando o delta é 0, não tem que fazer outra coisa? É, não tem que fazer tudo. Aqui é menos 4 ao quadrado, mas fica positivo do mesmo jeito. E aqui então fica menos da forma e menos do número. Muito obrigado. Menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes a. Por isso que eu falei, quando o delta é 0, simplifica, porque não tem x1 e x2, só tem 1. Mais ou menos 0, corte, né? E menos com menos mais. Isso dá 4 sobre 2, que é igual a 2. Adivinha quanto vale o x? X igual a? X igual a 2, x igual a 2, x igual a 2. Não mente, né? Um retângulo. Vamos tentar achar o valor de x, bem como o formato desses triângulos. Ah, tem que desenhar? Não, tem uma noção dos ângulos deles para tentar pensar nos formatos. Vamos lá? Para fechar a questão, olha. Deixa eu ver aqui não. Não, vamos apagar o... Então, para os demais triângulos, vamos pensar como que eles são. Se não é retângulo, como é que esses triângulos são? Então, beleza? O triângulo 2 já está resolvido. Agora vamos ver o triângulo 1. O triângulo 1, pela lei dos cossenos, não é isso? Então, o triângulo 1. Então, vamos olhar para o triângulo 1 pela lei dos cossenos. O que eu tenho? Eu tenho a mesma coisa do outro triângulo. É a mesma brincadeira que eu usei aqui, ó. É a mesma brincadeira que eu fiz aqui. Aí a gente vai achar os valores possíveis de x. Pela lei dos cossenos, então, eu tenho o quê? Que os dois lados somados ao quadrado, x ao quadrado, mais raiz quadrada de 8 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, 2 vezes x, vezes raiz de 8, vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 30 graus, é igual ao quadrado do lado oposto ao ângulo.
Então o x naturalmente entra dentro da equação. Beleza, vamos resolver. Calma, como? Não, fica x ao quadrado. Raiz quadrada de 8 ao quadrado. O quadrado corta com a raiz. Cosseno de 30, eu já posso substituir. Não, vamos fazer com calma, né? 8. Aqui vai ficar 2x raiz de 8, cosseno de 30. Vou pôr o x por último, tá? Primeiro os números e depois as letras. Pronto. Então vou pôr menos 2 raiz de 8. O cosseno de 30, eu já vou substituir por número, tá? Quem que é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, cosseno de 30 já vou pôr em forma de número. Vezes x igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Beleza, vamos organizar isso agora. Vamos lá, vamos pensar aqui. O que nós temos? Vamos pensar bonitinho. Temos aqui o seguinte, vamos organizar. A gente tem esse 4 desse lado, é melhor passar subtraindo. Compressão. 4 vem para cá. Vai deitadinho, ó. Vamos lá? Vai ficar x ao quadrado. 2 meses. X ao quadrado. Agora o x. Esse 2 corta com esse 2. Fica então menos raiz quadrada de 8 vezes 3 dá 24 dentro da raiz. X. E o 8 menos 4 aqui dá 4. Mais 4 igual a 0. Beleza, não tem problema. Nossa, a raiz quadrada foi uma equação de segundo grau? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, porque na hora de cair no delta vai levar ao quadrado. Então não pode ter medo das coisas, não. Certo? E dá para simplificar essa raiz se vocês quiserem. 24 é 4 vezes 6, então isso aqui dá... Não, 24? Dá 2 ao quadrado vezes 3. Não, 2 ao cubo vezes 3. Isso aqui dá 2 raiz de 6. Mas deixa assim por enquanto, tá? Se precisar, a gente simplifica. Depois a gente simplifica. Deixa assim por enquanto. E aí? Tem que achar o x. Mesma coisa, é um Bhaskara. Tá? Vamos fazer aqui em cima. Fica mais fácil para mim. Olha lá, aqui. Vamos lá então. Meu delta, então, aqui ó, o A vale, só para vocês terem noção, o A vale 1, o B vale menos raiz quadrada de 24 e o C vale 4. Beleza? Olha lá, o delta é B ao quadrado menos 4AC, que é igual a raiz quadrada menos raiz quadrada de 24 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A que vale 1 e o C que vale 4. Bom, isso vai ficar, pessoal, silêncio. Todo número negativo ao quadrado vale positivo. E raiz ao quadrado elimina a raiz, fica 24. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Dá 8. Então, delta igual a 8, ok? Delta igual a 8. E raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 8. Também dá para simplificar. Por enquanto deixa assim, depois a gente simplifica, ok? Raiz quadrada de delta é igual a raiz quadrada de 8. Beleza? Aí eu tenho dois valores de x. x1 é menos b menos raiz quadrada de delta. Vou começar com menos, depois com mais, para ir da ordem crescente. Sobre 2 vezes a. Bom, menos b é igual ao menos o menos raiz de 24 menos raiz quadrada de delta, que é raiz quadrada de 8, sobre 2 vezes a. Que é 2 vezes a. Bom, menos com menos mais, então isso vai dar raiz quadrada de 24 menos raiz quadrada de 8 sobre 2. Dá para simplificar isso? Dá para simplificar. Até aqui você já tem uma resposta para x. Essa é a medida do tamanho x lá. Mas você pode simplificar. Você pode fatorar. Olha lá, 24 divide por 2 dá 12, por 2 dá 2, por 6 dá 2, por 6 dá 2. Não, por 6 dá... Por 2 dá 3, por 3 dá 1. É isso? 2 ao cubo? Então esse aqui é 2 raiz de 6. Então esse aqui fica 2 ao quadrado vezes 6. Então tira a raiz que é 2 raiz de 6. Então esse aqui é 2 raiz de 6
Menos. Aqui é 2 ao cubo, fica 2 raiz de 2, se quiserem fatorar, sobre 2. Tudo dividido por 2, tá vendo? Multiplicado dividido por 2. Então posso dividir por 2 todo mundo. Então a resposta fica raiz de 6 menos raiz de 2. É um valor para x. Ou, precisa fazer muita conta para saber que o outro valor. Como que é o triângulo? Olha só que legal. Triângulo 1 e 2, né? Um A e um B. Ó, triângulo 1A, porque eu sei que são 2 agora. Olha lá, mais ou menos eu sei. Raiz de 8, 2, vocês têm regra na prova também, pode usar. Raiz de 8, 2. E aqui o x, que é raiz de 6 menos raiz de 2, né? Que é 1,04. Eu sei que é mais ou menos assim, né? Essa medida é um pouquinho menor que essa. E o outro triângulo é raiz de 8, 2. E aqui, raiz de 6 mais raiz de 2, que é 3 e pouco. Ou os dois têm 30 graus aqui, não é isso? Todo mundo concorda? Sim. Eu só preciso descobrir pela lei dos senos quanto que vale esses ângulos mais ou menos, só para eu desenhar eles na prova mais ou menos, entendeu? Pela lei dos senos é facinho, é só usar essas medidas, aí eu posso usar a calculadora de novo, não preciso ficar usando essas medidas. Então aqui eu já posso, sabendo essas medidas aqui mais ou menos, 1,04 e aqui 3,86, eu posso usar a calculadora agora de volta para tentar fechar minha questão bonitinha para todos os ângulos. Então aqui eu posso fazer 2 sobre seno de 30 é igual a raiz de 8 sobre seno de beta, vou chamar seno de beta, certo? Que é igual a 1,04. Isso aqui você pode usar também como valor, né? Bate na calculadora, isso que vai dar mais ou menos 2,83. 828. Aqui você tem que usar a calculadora, senão não vai dar certo. Aqui também sendo de 30 na calculadora, sendo de 30 é 0,5. E aqui é 1,04 sobre seno de, sei lá, vou chamar de θ. Sobre seno de θ. Aí a gente acha esses ângulos, entendeu? Vamos lá? 2 sobre 0,5 igual, vamos fazer. Vamos montar aqui bonitinho para ficar bonito. Ó, pro beta primeiro. Pro beta primeiro, é só multiplicar cruzado. Vai ficar 2 seno de beta igual a meio vezes 2,83. Aí eu vou ficar com seno de beta igual a meio vezes 2,83 dividido por 2. Eu vou ficar com seno de beta igual a meio vezes 2,83 dividido por 2. Fazer 7,075. O que é o beta? Aí que tá, uma continha que eu ensinei esses tempos para vocês. Como é que eu acho o beta? Lembra aquela função seno menos 1? Como é que é aquela função seno menos 1? Como é que usa na calculadora? Tem que apertar a função seno menos 1, que não é difícil. Para qualquer calculadora científica, tem a tal da tecla Shift ou segunda função, né? Second function. Ó, aí eu bato aqui, ó. Segunda função, que aparece na minha calculadora, um second, um shift, um S. Aí aperto a tecla seno. Aí fica seno menos 1. De quem? Desse valor aqui. 7075. Se eu apertar answer aqui, ele vai. Olha lá. Qual que é o seno menos 1 dessa resposta? Já deu a resposta, 45 graus arredondando. Então, beta igual a 45 graus. Beta igual a 45 graus. Já resolvi. Nem preciso fazer cálculo para esse, sabe por quê? Esse eu tiro por desenho. Então, o triângulo 1A vai ter esse formato aqui, ó.
raiz de 8. Aqui vai ter 1,04 raiz de 6 menos raiz de 2. Certo? Ah, o beta não pode ser 40. Pronto. O beta só pode ser 45 para essa medida aqui, tá? Bem lembrado. Lembra da lei de senos? Se vocês forem ver lá nos meus slides, em alguns exercícios, vocês vão lembrar que seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. A gente usa isso bastante na lei dos senos, né? Beta ou é 45 ou 135 graus. Pronto, aqui a gente já acha as duas respostas, né? Então, um dos triângulos é esse aqui, 30 graus, 135 graus e 15 graus, certo? Raiz de 8, raiz de 6 menos raiz de 2 aqui, mede 2. Ou o outro triângulo é esse aqui, ó, 30 graus, 45 graus aqui. E aqui 105 graus. Como é que eu sei esses dois ângulos? Porque a soma tem que dar 180 graus. Mas se eu quiser bater na lei dos senos também dá certo. Certo? Aqui mede raiz de 6 mais raiz de 2. Raiz de 8. Amanhã, hein? Ué, hoje é hoje. Entenderam como é que aquele X que deu duas respostas na lei dos senos mostra que eu tenho dois triângulos que tem 2 de lado oposto, raiz de 8 e 30 graus manter o ângulo aqui? Então eu tenho dois triângulos com essas características. Com a lei dos cossenos eu descobri os dois valores de X, e com a lei dos senos eu descobri os valores dos ângulos e os formatos mais ou menos desses dois triângulos. Por que aqui só deu um triângulo retângulo e aqui com 30 graus deu 2? Ou porque eu achei duas respostas aqui. Beleza? Agora o triângulo 3. O triângulo 3, se vocês forem fazer no GeoGebra, vocês vão descobrir o seguinte. Eu até fiz. Mas você tem lá uma reta que representa meu X. Eu nem sei onde vai ter esse X. Mas tem 60 graus. É isso que eu estou mostrando para vocês. 60 graus. E esse tamanho aqui mede exatamente a raiz quadrada de 8. O que eu estou mostrando para vocês é que se você pegar um compasso, se você pegar um compasso, colocar aqui e abrir esse compasso com tamanho 2, esse compasso não alcança aqui, entendeu? De novo, se eu tiver um triângulo, aqui tiver raiz quadrada de 8, aqui um x para eu descobrir qual a medida desse x, e aqui eu tiver um lado de tamanho 2, esse tamanho 2 não encosta aqui, entendeu? Então não existe triângulo que tem um ângulo de 60 entre um lado desconhecido, um lado raiz de 8 e um terceiro lado igual a 2. A gente vai descobrir isso fazendo aula. Pegaram a ideia geométrica? Eu não consigo fazer esse desenho? Tipo, esse desenho não existe? Só está enganando vocês? Vamos descobrir isso algebricamente. Ó, então aqui parece que não tem x, né? Será que não existe x? Vamos descobrir. Pela lei dos cossenos. Então nós temos o seguinte. Bom, se existisse um x, aqui, tal que esse triângulo existisse, então ia acontecer o seguinte. Vamos lá aqui, ó, né? Esse cara aqui. Vamos supor que existisse essa situação. Raiz de 8, 2, 60 graus. Se existisse essa situação, então seria a soma dos quadrados dos lados opostos, x ao quadrado, mais raiz quadrada de 8 ao quadrado, lados opostos não, os lados que formam ângulo, menos duas vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno entre eles, é igual ao quadrado do lado oposto. Certo? Vamos lá. O que acontece aqui? Vamos fazer conta. X ao quadrado, raiz de 8 ao quadrado, corta raiz com raiz, fica 8. Aqui a mesma conta de sempre, vamos passar o x para o final e o cosseno de 60, já vamos substituir pelo seu valor numérico. Então vai ficar menos 2, raiz de 8, cosseno de 60.
Vamos lá, cosseno de 60 meio. Vezes x igual a 4. Aquela mesma história, passo o 4 subtraindo e arrumo a equação de segundo grau aqui bonitinho. Menos, então fica x ao quadrado. Aqui vai ficar 2 corta com 2. Fica menos raiz de 8x. E 8 menos 4 é 4. Mais 4 igual a 0. De novo um Bhaskara, onde eu tenho A igual a 1. B igual a menos raiz de 8. E C igual a 4. Muito bem, vamos lá. Então meu Deus é B ao quadrado menos 4AC, que vai ficar menos raiz de 8 ao quadrado. Menos 4, vezes o A que é 1, C que vale 4. Isso vai dar 8, menos 16, que é menos 8. Delta é menor que 0. E aí, tem raiz? Ou seja, existe valor de x para cá? Não. Não, a solução é vazio. Então não existe x. Algebricamente ele falou que não existe x.